Oi, gente, voltei com o meu canal. Esse canal já existiu há alguns anos atrás, só que eu acabei deletando ele por alguns motivos. Aí agora eu não sei o que aconteceu, fui criar uma outra conta no YouTube, usando o e-mail que era o antigo e-mail do canal. Quando eu entrei, simplesmente estava lá o meu canal bonitinho, exatamente do jeito que eu tinha deixado. Eu pensei, será um sinal divino para me continuar com o meu canal? Então eu tomei aquilo como um sinal divino e decidi voltar com o canal. O meu canal não era um canal grande nem nada, era um canal com 3 mil inscritos mais ou menos, até porque eu era ainda sou uma pobre coitada, né? Mas eu gostava muito de compartilhar minha rotina de encomenda, ensinar a montar bolo, ensinar a espatular, ensinar a decorar, esse tipo de coisa que era focada ali no meu canal. Então, antes de mais nada, eu queria contar sobre a minha trajetória aí. Sei que vocês não ligam, vocês não dão a mínima, mas como eu sei que o povo adora uma fofoquinha, talvez vocês gostem desse vídeo. Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, porque eu não quero que o vídeo fique longo. Então levem em conta, tá, gente, que a história tá bem resumida, mas eu vou tentar deixar aí tudo bem esclarecido, né, pra não ficar nenhuma confusão, porque fofoca mal contada não é fofoca boa, né, gente? Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, bem minúscula mesmo, tá? A cidade é um ovo, você consegue andar a cidade inteira a pé sem problema nenhum. Acho que tem por volta aí de 18 ou 19 mil habitantes. Agora deve ter bem mais, né, porque o povo não para de fazer fio por aqui, mas é por volta disso aí. Eu fui criada com os meus avós desde quando eu nasci. Minha mãe morou com a gente, acho que até os meus 6, 7 anos de idade, mais ou menos. Aí ela acabou casando, né? Aí ela foi morar com o marido dela, ainda na mesma cidade. Então eu fiquei morando com os meus avós. Então quem sempre me criou, quem foi os meus pais de verdade, sempre foram os meus avós. O meu avô, ele tinha problema na vista. Ele já tinha perdido uma visão de um lado, então ficou só o outro olho. Com o tempo, esse olho foi ficando ruim. Só que ele não foi atrás, né, pra ir procurar saber o que estava acontecendo. Então, depois de alguns anos, foi piorando. Então, foi piorando, né, até chegar no ponto que ele teve que fazer uma cirurgia. Só que aí a cirurgia não adiantou, né, então com o tempo só foi piorando até que ele acabou perdendo a visão totalmente. A minha avó, ela tinha problema respiratório. Ela tinha também uns outros problemas aí, né, só que o problema respiratório era o problema mais sério que ela tinha. Então, ela sempre ficava com a máquina de oxigênio praticamente 24 horas ligada. Era bem difícil ela conseguir ficar mais de uma hora, né, sem a máquina de oxigênio, que já começava a ficar com a boca roxa, os dedos tudo roxo. Então, ela vivia praticamente, né, com a máquina de oxigênio ligada o dia inteiro. E eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de sair. Sempre preferi ficar em casa, vendo série, assistindo filme, jogando, fazendo qualquer coisa, do que ter que sair. Nunca gostei de sair. E às vezes que eu saía também, a minha avó ficava enchendo o saco pra me voltar embora. Às vezes eu saía com as minhas amigas, sei lá, 7 horas da noite, pra ir comer um lanche, um sorvete, qualquer coisa. Dava 9h30, 10 horas, ela já tava ligando, vem embora, que tá tarde, que não sei o quê. Aí quando eu chegava em casa, ela já falava que não ia mais deixar eu sair, porque eu saía e esquecia de voltar embora. Então, pra evitar esse tipo de coisa, eu preferia nem sair, tá, gente? Até porque eu não gostava mesmo, então pra mim não era problema nenhum. O meu avô, ele era bem mais tranquilo. A minha avó já era uma pessoa bem machista. Então, o homem podia fazer tudo o que quisesse, né? Porque ele era homem. Mulher tinha que ficar só em casa. Ela tinha um filho homem, né? Que era o meu tio, que morava aqui com a gente também. Ele era um ano mais novo que eu. E ele sempre pôde fazer tudo o que queria, né? Sair a hora que quisesse, voltava quando quisesse. E ninguém falava um A. Comigo a coisa já era bem diferente. Um pouco antes da pandemia, minha mãe tinha uma consulta com a minha avó. Aí elas voltaram, né? Depois de um dia, uns parentes da minha avó veio visitar a gente aqui, né? Até achei meio estranho, né? Porque era bem difícil, né? As irmãs dela e a mãe dela vinham aqui, mas, né? Tudo bem. Aí eles foram embora. Uma das minhas tias postou uma foto com a minha avó, com uma legenda mó estranha lá, né? Tipo um textinho assim. Não lembro exatamente o que tava falando, mas eu lembro que eu falei assim pra minha avó brincando: Nossa, avó, você viu o que fulana postou? Do jeito que ela falou, parece até que a avó tá morrendo, né? Assim, falando de brincadeira, sabe? Aí depois de uns dias, o meu tio, né, simplesmente chegou aqui gritando, falando assim pra minha avó: Como que você vai no médico e não fala pra gente que você tá morrendo, que você tem pouco tempo de vida, que não sei o que. Gente, isso foi um choque pra todo mundo. Foi um choque pra mim, foi um choque pra minha avó, foi um choque pro meu avô, porque até então ninguém tava sabendo de nada, nem a minha avó tava sabendo. A minha mãe foi na consulta com ela, o médico chamou ela e falou assim: pode reunir a família, né, que ela tem só uns 6 meses de vida, que não sei o que, o povo se despedir. Então, por isso que a família da minha avó veio pra cá. Só que a gente não tava sabendo de nada. Minha mãe não contou pra gente. Então, aí meu tio ficou sabendo. Acho que foi uma das minhas tias que comentou com ele, não sei. Aí ele chegou falando isso. E a minha avó não tinha noção nenhuma do que tava acontecendo. Então, foi um choque, assim, pra todo mundo. Depois que passou, né, esse negócio aí, né, a gente ficou sabendo certo tudo que aconteceu. Realmente era isso, né. O médico falou pra minha mãe que minha avó tinha só 6 meses de vida, que não sei o que, e blá, blá, blá. A gente não acreditava muito nisso não, tá, gente? E assim, gente, aqui no interior, ou em qualquer outro
outro lugar, acredito que questão de emprego é muito difícil, não só no interior, né, gente? Até em cidade grande tá difícil. Aqui é muito comum emprego em roça, sabe? Negócio de tratorista, colheita de laranja, essas coisas, sabe? Na cidade é muito difícil você conseguir alguma coisa e muita gente aqui trabalha na cidade vizinha. Eu já trabalhei nesses postos de estrada, sabe? De comida, essas coisas. E também já trabalhei várias vezes como babá, sabe? De cuidar de criança, levar pra escola, buscar, ficar com a criança em casa até a mãe chegar, esse tipo de coisa, sabe? E por essa questão de eu não estar trabalhando, ela sempre me julgou muito, sabe? Na verdade, minha avó sempre me julgou a vida inteira. Tudo que eu fazia tava errado, nada tava bom. E como eu falei, eu não era uma pessoa de sair, eu não fumava, eu não bebia, até hoje eu não suporto esse tipo de coisa. Prefiro mil vezes ficar em casa. Na escola também nunca teve uma reclamação, sabe? Contra mim, sabe? Não tinha motivo nenhum pra ela reclamar de mim sobre absolutamente nada. Era só mesmo questão de não trabalhar, né, gente? Essa parte eu até entendo, né, gente? Porque, né, é bom, né, trabalhar, ter seu dinheiro, né, poder ajudar também. Era só mesmo essa questão de desemprego, né, que, assim, eu não podia fazer nada, né? Porque se o lugar não tá contratando, se não tem onde trabalhar, eu vou fazer o quê? Aí o lindo, né, do meu tio, o filho dela, a vida inteira sempre deu trabalho, desde criança, da época de escola, adolescente, adulto, dando trabalho, dando dor de cabeça, e sempre acabava sobrando, né, pros meus avós resolver algumas coisas que ele aprontou, e ele sempre foi, né, o perfeito, aprontava pra caramba, mas era ali, né, o certo, o anjo, só ele tava certo, eu que nem saía de casa era a errada da história sempre. Então minha avó, ela me julgava muito, sempre sem necessidade. Eu lembro que teve uma vez que eu acordei de madrugada, que era umas 5 e pouco da manhã, né, um pouquinho antes do meu avô sair pra trabalhar, ela tava falando de mim pro meu avô. E ela tava falando bem assim, é porque a Thalia é uma menina muito estranha, porque ela não tem amigos, porque ela não sai, só fica em casa, que não sei o que. Ai, é uma menina muito estranha. Só que assim, gente, eu não saía porque ela não deixava eu sair também. Tá que eu também não gostava de sair, só que ela também não deixava. Então como que ela tá me julgando por uma coisa, sendo que é ela mesma que não deixa eu sair? Então assim, é umas coisas que deixa a gente assim, meio sentido, né, gente? Porque a pessoa tá reclamando de você sem motivo nenhum, aí o outro que só faz, né, bagunça, só apronta é o santinho da casa, é o certo. Então depois que passou algumas semanas, né, depois dessa história aí do médico, eles estavam aqui em casa, né, no quintal conversando, né, minha mãe tava aqui também, e pobre, né, como não sabe falar baixo, eu escutei, né, a conversa deles, aí eu escutei meu falando, que não sei o que, porque depois que eu morrer, que não sei o que, eu falei, meu Deus, já estão falando disso, né. Aí fiquei ouvindo ali a conversa, meio assim por cima, aí a minha avó falou assim, mas, né, o problema agora tá sendo a Thalia, que assim, como assim o problema tá sendo eu? O que eu fiz? Aí ela falando, é porque o problema tá sendo ela, porque depois que eu morrer, fulano, que é o filho dela, não vou falar o nome aqui, não vai querer que ela fique aqui na casa, que não sei o que. Então assim, gente, o povo já tava deduzindo, né, que ela ia morrer e eu ia ter que ir pra rua, porque ninguém ia querer eu aqui na casa. Já fiquei meio sentida aí também nessa história, né? E nessa época, gente, eu tava namorando uma pessoa que eu conheci e ele morava lá em São Paulo. Às vezes no final de semana eu ia pra lá. Não eram todos, né, porque passagem de ônibus é caro, né? Detalhe, era eu que pagava, tá? Não era eles que pagavam. Quem pagava passageiro era eu, porque eu tinha dinheiro ainda. Então eu pagava pra ir, né? E ele lá, né, pagava depois pra me voltar. E a minha avó odiava que eu ia pra lá. E como eu falei, né, ela era machista pra caramba. E ainda, gente, ela era da igreja. Ela era evangélica. Então ela morria de medo, né, das irmãs da igreja ficar sabendo, né, que eu ia pra São Paulo, que eu dormia na casa de namorado, sabe? Então pra ela isso era um absurdo. Aí teve um dia que eu fui passar o final de semana lá, né? Aí ela falou pra mim que eu não precisava mais voltar, que era pra mim ficar por lá mesmo, que ela não tinha criado neta pra isso, que era pra mim ficar por lá antes que o pior acontecesse, sabe? Eu que assim, não é como assim? Não é mais pra me voltar, é pra me ficar por lá mesmo. Aí eu vim embora de São Paulo, né? Voltei pra cá. Quando eu cheguei, o meu quarto já tinha sido dado pro meu bisavô, que eu não lembro se ele já morava aqui ou se ele ia vir morar aqui, mas o meu quarto passou a ser do meu bisavô, que era o pai do meu avô. Minhas roupas ela já tinha dado algumas pros outros sem nem sequer me consultar, simplesmente desfez de algumas coisas minhas. Então eu peguei e falei, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí eu conversei com o meu namorado, aí ele falou, né, que eu podia ficar lá, conversou com os pais deles, ele falou que não tinha problema nenhum. Ele não morava sozinho, tá? Ele morava com os pais dele e com o irmão mais velho. A tia dele também morava lá, só que ela morava na casa de baixo, né? Era 2 casas lá no quintal. Aí foi assim que eu fui parar lá pra São Paulo, né? Aí levei as roupas que sobraram, né? Nem todas também, porque não tinha como levar tudo, então eu separei o que deu, né? O resto eu doei e levei meu computador, né?
como eu falei. Eu gostava de jogar e foi assim que eu fui parar em São Paulo. Eu quero acreditar que ela tenha feito isso porque ela pensou que ela ia morrer e o filho dela ia me colocar na rua ou alguma coisa assim e eu não ia ter pra onde ir. Eu quero acreditar que ela tenha feito isso por esse motivo. Então assim, né, eu fui parar lá em São Paulo. Aí fiquei lá, né, morando com ele, junto com a mãe dele, o pai dele, o irmão dele, a tia dele também, né, que também vivia lá, né, porque a casa ainda era no mesmo quintal. Então eu fui embora para São Paulo. Aí depois de algum tempo morando lá, eu tava procurando um emprego, né, só como eu falei, né, gente, questão de falta de emprego em todo lugar, não só aqui no interior. No interior só é um pouco pior, né. Então, como eu não tava arrumando nada, né, eu pensei, eu poderia fazer, né, bolo para vender, bolo de festa, né, de aniversário. Eu sempre soube fazer, eu sempre fazia bolo lá também. O povo vivia falando, nossa, você devia fazer pra vender, que não sei o que. Até a mãe dele também às vezes falava, né, que eu deveria fazer pra vender. Eu falei, bom, vou tentar, né. Desde novinha eu sempre soube fazer essas coisas de bolo, doce, eu sempre gostei de fazer essas coisas. Quando tinha aniversário aqui, né, das minhas amigas, eu fazia também o bolo, né, de aniversário. Só não tinha tanta técnica, né, que nem se tem hoje em dia, mas eu sempre soube fazer. Era só questão de aprimorar um pouco ali, né, pra vender realmente, né. Aí como eu tinha algum dinheiro guardado, eu resolvi comprar o necessário pra começar na confeitaria, que é assadeira, espátula, bailarina, esse tipo de coisa, sabe? E graças a Deus deu muito certo. Não demorou muito, eu já comecei a ter bastante cliente lá em São Paulo. Todo mundo, gente que comprou lá comigo, era tudo cliente fiel, sabe? Gente que comprou comigo lá quando eu comecei, ainda comprava comigo, né? Até antes de eu voltar pro interior de novo. Então eu comecei a trabalhar com bolo e docinho pra festa. E nesse tempo eu sempre voltava para o interior para visitar meus avós, minha mãe. Ficava lá 1 ou 2 semanas, depois voltava para São Paulo de novo e foi seguindo desse jeito. Então eu passei a gravar quando eu ia decorar algum bolo, no intuito de depois ir acompanhando, sabe? Ir acompanhando a evolução, a cada bolo que eu decorava. Aí um dia eu fui editar os vídeos, né? Pra não ficar tão grande e não ocupar muito espaço no computador. E eu achei legal. Eu falei assim, ficou legal. Acho que eu vou postar no YouTube e eu posso ir narrando por cima, meio que ensinando, sabe? A pessoa a espatular o bolo, a decorar tudo bonitinho. Então eu passei a fazer isso. Aí eu passei a gravar também montagem de bolo, passei a gravar quando eu fazia docinho, ensinava ponto de brigadeiro, ponto de recheio, ensinava como fazer, sabe, tipo, fazer um bolo, como fazer um bolo de 1 quilo certinho, como fazer um bolo de 2 quilos certinho, sabe, um canal bem focado assim mesmo em coisas da confeitaria, passando dica, tudo ali que eu podia, né, gente, passar ali de acordo com o que eu sabia. Teve um dia de manhã que eu acordei com a minha avó me ligando, acho que era umas 6 e pouco da manhã, falando que o meu avô tinha falecido. Meu avô não tinha nenhum problema de saúde assim, sério, né? Ele tinha só pressão alta, como eu falei, ele também tinha, né, perdido a visão. Então, devido a ele perder a visão, ele acabou entrando em depressão, fora também outras coisas que aconteceram, que assim, eu não fiquei sabendo, né? Não tava sabendo, não sabia de absolutamente nada, né? Mas, gente, que acontecia lá, né, na casa da minha avó, não sabia o que se passava. Então, só fiquei sabendo depois, né, que ele faleceu e eu fui pra lá e a minha avó com a minha mãe acabou me contando. Então, devido a essas coisas que estavam acontecendo, ele também ter perdido a visão, ele acabou entrando em depressão, parou de tomar os remédios de pressão alta, então ele acabou infartando, né? Então, depois de ter passado tudo isso, continuei vendendo meus bolinhos, né, lá em São Paulo, fui me aprimorando, né, investindo na confeitaria, consegui comprar a minha panela mexedora, que, nossa, pra quem trabalha com bolo, panela mexedora é o sonho de qualquer uma. Ajuda e facilita muito, muito, muito mesmo. Enquanto você vai fazendo outra coisa, a panela vai mexendo pra você, enfim, ela é simplesmente maravilhosa. Quem puder investir na panela mexedora, só invista. É uma coisa que, assim, vale muito a pena. E assim, gente, depois que eu fui embora pra São Paulo, minha relação com a minha avó melhorou muito. Ela passou a me tratar bem melhor. Não que ela me tratasse mal, né, gente? Como eu falei aí pra vocês, ela era bem machista. Talvez, sei lá, foi a criação que ela teve, então ela achou que tava certo também criar a gente desse jeito meio machista. Mas enfim, melhorou muito, né? Acabou todo aquele julgamento. Enfim, melhorou 100%. Até com a minha mãe, que assim, eu não era tão próxima assim da minha mãe. Tipo, ela ia lá em casa, visitava e tudo mais. Mas não tinha aquela coisa, sabe? De mãe e filha. Não, a gente era muito distante. Então, até esse lado acabou melhorando bastante, sabe? A gente se aproximou bastante depois que eu fui embora pra São Paulo também. E depois, né, de um tempo aí, né, passou mais um tempo, eu tava querendo voltar pro interior. Voltar a, assim, morar, sabe? Porque a minha avó tava ficando, assim, mais doentinha, sabe? E o meu relacionamento também, gente, já não tava lá mais essas coisas. Até porque eu já fiquei lá meio que obrigada, né, gente? Assim, eu conheci ele muito pouco tempo, né? Meio que fiquei lá obrigada. Não que eu não gostasse dele, tá, gente? Eu gostava, ele era uma ótima pessoa, só que assim, ele era uma pessoa
pessoa muito sossegada, que não tava nem aí pra nada, não esquentava a cabeça pra nada, não queria saber de trabalhar. E assim, eu não quero uma pessoa assim do meu lado, eu quero uma pessoa que procure crescer junto comigo. Então eu conversei com a minha avó, falei que eu queria voltar pra cá. Aí a gente começou a resolver as coisas pra mim voltar pra cá. Tipo, eu tava procurando gente que fazia mudança, até porque eu não tinha muita coisa. Naquela época eu tinha só o guarda-roupa, as coisas de fazer bolo e a mesa de computador. Não tinha, tipo, coisa de casa. Até porque lá eu morava com ele e a família dele, né? E no meio disso tudo, a minha avó acabou ficando bem ruim, sabe? Então ela ficava internada, aí ela saía, depois ela ficava internada de novo, aí saía e foi indo assim. Então, como a gente não tem cabeça pra nada, né? Quando acontece esse tipo de coisa, então a gente tava esperando ela melhorar pra continuar vendo as coisas pra mim voltar pro interior, né? Então, como ela tava internada, eu ia viajar pro interior, né, pra poder visitar ela. Eu lembro que eu marquei a viagem pra uma quinta-feira, foi numa terça-feira de manhã, eu comprei a passagem pra quinta-feira. Aí o meu tio mandou mensagem falando que ela tava bem ruim, que não sei o que. Eu falei, bom, como hoje é terça, não tem como comprar já a passagem pra hoje, então eu vou adiantar pro dia seguinte, né, pra quarta-feira. Então, eu marquei pra viajar, né, cancelei aquela, comprei uma outra passagem pra ir na quarta-feira. E aquela terça-feira foi o pior dia da minha vida, foi um dia horroroso, foi um dia angustiante. Cada hora que ele me mandava mensagem era pra falar que a minha avó tava piorando. E eu lembro que quando foi por volta de umas 4 horas da tarde, mais ou menos, ele mandou uma mensagem falando que o médico tinha falado que ela tinha só, no máximo, 1 hora de vida. Aquilo foi o fim pra mim. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir me despedir da minha avó. Aí eu pedi pra ele falar pra ela que eu amava muito ela, que eu sempre ia ser muito grata por tudo que ela fez por mim, que ela era uma mãe pra mim, ela sempre foi, ela sempre seria minha mãe, porque foi ela que me criou. E depois disso, né, não passou muito tempo, ele já me ligou. Na hora que eu vi a ligação dele, gente, eu já sabia, né, eu já sabia o que tinha acontecido. Então a minha avó veio, né, a falecer também. Aí nesse dia o meu tio e meu padrasto vieram me buscar de carro, tá? Eles foram pra São Paulo me buscar, porque como eu tinha marcado a passagem pra quarta-feira, eu ia chegar lá só quarta-feira, 9 horas da noite, né? Então não ia dar pra mim ir no velório nem no enterro. Então eles vieram me buscar. Sei que eu cheguei aqui no interior, acho que era quase 3 horas da manhã. Aí na quarta-feira também, gente, foi um dia horroroso, nunca vou esquecer também. Aí depois disso eu voltei pra São Paulo, fiquei morando lá mesmo, porque como minha avó faleceu, né? Não tinha mais por que eu voltar pro interior, porque eu ia ter que ficar morando lá na casa com meu tio, a mulher dele e os 2 filhos dele. E desse jeito eu não queria, né, gente? Por mais que eu quisesse voltar pro interior, desse jeito assim, eu preferi ficar lá em São Paulo mesmo. Depois que eu voltei pra São Paulo, acho que passou um mês mais ou menos, a tia do meu namorado ia embora pra Paraíba. Aí ela deu a ideia, né, que se eu quisesse ficar lá na casa dela, eu cuidava da casa, porque ia ficar tudo lá, sabe? Geladeira, fogão. Então eu podia ficar morando ali embaixo. Aí eu concordei, né, em ficar lá na casa. E quando eu comecei a fazer bolo, eu usava a batedeira da mãe dele, ela tinha uma planetária, então ela falou que eu podia usar, até porque ela não usava, né? Então quem acabava usando era sempre eu. E o meu sonho, gente, era ter uma batedeira rosa, aquela batedeira rosa da Britânia, sabe? Eu acho ela simplesmente linda. E eu sou uma pessoa que eu adoro rosa. As minhas coisinhas de confeitaria, a maioria é tudo rosa. Então era o meu sonho aquela batedeira. E a minha mãe me deu ela de presente, ela me deu a batedeira e o liquidificador rosinha, sabe? Os 2 rosinha. E nossa, eu fiquei tão feliz que era meu sonho a batedeira rosa. E nisso, gente, meu relacionamento já tinha acabado. Então, assim, eu não queria mais ficar ali também na casa depois, né? Porque, assim, nada a ver ficar ali na casa, né? Então, eu preferi ir alugar um canto pra mim morar sozinha. Então, como já tava chegando a época de Páscoa, eu falei, bom, vou trabalhar na Páscoa, porque a Páscoa é quando a gente consegue ganhar bastante dinheiro. Assim, eu consigo comprar, né, algumas coisinhas, assim, de casa e eu vou ir morar sozinha. Então, assim, trabalhei na Páscoa. Aí, graças a Deus, eu consegui bastante dinheiro, então eu consegui comprar um cooktop, eu consegui comprar a minha airfryer rosa, que eu também era doida na airfryer rosa, consegui comprar um micro-ondas. Então, assim, comprei também um jogo de panela. Então, assim, comprei o básico, assim, pra casa, né? Então, eu comecei a me organizar pra fazer a mudança. Eu consegui alugar uma casa pertinho ali da casa onde eu morava antes. Acho que eram umas 4 ruas pra cima. E eu consegui alugar através do imobiliário. Eu ia pagar 920 de aluguel, fora água e luz. E na casa também já tinha um armário bem grande, o que era ótimo, porque senão eu ia ter que comprar um armário. Porque eu já ia ter que comprar uma geladeira e uma cama. Então, pra mim foi assim, excelente, né? Aluguel meio salgadinho, mas é o que tinha ali perto. A casa era grande e era perto ali no bairro. Tinha um armário, tinha uma pia também grande, né? O armáriozinho da pia. Então, pra mim tava ótimo. E quando eu tava me planejando pra me mudar, eu ia precisar de um fogão com forno, geladeira, mesa, porque eu não tinha. Então, eu perguntei se ela vendia pra mim, né? A geladeira, o fogão. Aí, ela falou que ela vendia lá, né? Por um valor X. Só que antes de eu me mudar, a geladeira dela acabou
parando de funcionar. Então, que sorte que eu não tinha pagado antes, né? Porque senão eu ia ter que ficar com a geladeira quebrada. Então, em vez de ficar com a geladeira quebrada e ter que arrumar, obviamente eu preferi comprar uma nova, né? Então eu parcelei ela em 12 vezes e comprei uma geladeira nova. Então eu acabei comprando só o fogão, né? Porque eu ia precisar de um forno para poder assar os bolos. Comprei também 2 botijões de gás que ela tinha, porque como eu tinha um cooktop, eu ia precisar de 2. E também comprei a mesa dela. A mesa dela também já era bem velhinha, sabe? Mas como eu ia precisar de mesa e eu não tinha como comprar uma nova, eu acabei comprando a dela mesmo. Eu tô com essa mesa até hoje, ela tá aqui até hoje, não sei como tá aguentando, né? Mas enquanto ela aguentar, ela vai ficar por aqui. Comprei também algumas coisas de cozinha que ela tinha, sabe? Alguns utensílios, algumas panelinhas que ela tinha lá também. E ela tinha também aquela batedeira manualzinha, sabe? Que você segura ela assim na mão. Eu gosto muito dela pra bater massa de bolo, eu acho ela ótima pra isso. Então, eu me mudei, né? Comecei a morar sozinha. Aí, né, a clientela, como sempre, só aumentando. Graças a Deus, dando tudo certo. Tava conseguindo pagar ali tudo certinho, né? E assim foi indo. Depois de um tempo, né, eu comecei a me relacionar com uma outra pessoa. Então, a gente meio que começou a ter um namoro. Ele também gostava de jogar, então de vez em quando a gente jogava também. Só que ele era aquela pessoa que, assim, qualquer coisinha ele se estressava, nada pra ele tava bom, só ele sabia tudo, só ele fazia as coisas certo, sabe? Aquela pessoa que é motivo besta já tá arrumando discussão. E assim, gente, eu não gosto de gente assim, eu não gosto desse tipo de coisa, eu sou uma pessoa assim bem tranquila, sabe? Então eu não suporto briga, não suporto discussão, eu não gosto desse tipo de coisa. E ele também era aquela pessoa que fica 24 horas com celular e fone de ouvido pendurado no pescoço. Não tira o celular da mão pra nada, vai comer, vai tomar café, tá com o celular na mão, na mesa. E eu não gosto desse tipo de coisa também, tá? A mesa pra mim é lugar de comer, não é lugar de ficar mexendo no celular. Então é uma das coisas também que assim, eu não gostava. Então várias vezes deu perguntar alguma coisa pra ele ou falar alguma coisa e ele simplesmente ignorar porque tava mexendo no celular. Aí eu repetia, ele não ouvia de novo, eu repetia de novo, ele não ouvia, então eu simplesmente desistia. Aí depois do nada, né, ele via que eu tinha falado alguma coisa, ele perguntava e eu falava que não era nada. Aí ele já ficava bravo, já começava a me xingar, já começava a falar um monte de coisa. Aí teve um dia que eu fui perguntar uma coisa pra ele, aí ele não ouviu. Aí eu perguntei de novo, ele não ouviu, como sempre, né? Aí eu simplesmente desisti de perguntar. Aí ele perguntou o que que foi, né? Eu falei, não é nada não, esquece. Aí ele simplesmente ficou bravo, começou a gritar, pegou o celular dele, tacou, moeu o celular no chão, começou a falar um monte de porcaria. Porque não sei o que, essa bosta aqui, é isso que você quer que eu quebre essa bosta? Pronto, agora eu não vou mais mexer no celular, agora eu não vou falar com mais ninguém, sabe? Esse tipo de coisa. Nesse dia eu fiquei com medo que ele fizesse alguma coisa pra mim, que eu fiquei bem assustada com a reação dele. Ele já teve esse tipo de reação, só que assim, como eu falei, né, tudo pra ele é motivo de se estressar, é motivo de xingar. Então às vezes ele ia em casa, ele levava o PlayStation 4 dele. Aí quando ele tava jogando lá, ele se irritava, já começava a bater na mesa e gritava e xingava, tanto que às vezes a vizinha de cima às vezes mandava mensagem pra mim, perguntando se estava tudo bem, porque às vezes ela achava que ele tava fazendo alguma coisa comigo, né? Então, com tudo isso aí, gente, eu já tava percebendo já que não era isso que eu queria, né? Não é esse tipo de pessoa que eu queria me envolver. Então, eu já tava pensando já aí, né, em terminar. A irmã dele morava num bairro vizinho ali, né, de onde eu morava. Acho que eram uns 14 minutinhos de carro, mais ou menos. E nisso, ele começou a trabalhar no mercado perto de casa. Então, ele passou a ficar em casa. Acho que durou um mês e pouquinho, mais ou menos, né? Ele ficou ali em casa. Foi quando eu percebi que não era isso que eu queria, né? Eu não queria ficar com ele, porque ele era uma pessoa extremamente estressada. Nada tava bom pra ele, tudo tava errado, só ele era certo. E ficava, tudo ele xingava. E assim, gente, eu não gosto de gente assim. E esse negócio também de tudo querer brigar e já se estressa e joga as coisas no chão, pra mim não dá certo, porque pra mim é assim que começa, né? Hoje joga uma coisa no chão, amanhã tá dando um tapa em você. Então eu sei muito bem como termina isso, então eu achei melhor, né, terminar antes que o pior acontecesse. Aí eu pedi pra ele sair da minha casa, ele simplesmente não queria, fez um inferno, foi um sacrifício pra eu conseguir fazer esse menino sair da minha casa, eu tava até com medo já dele. Aí ele ficava, não, porque vamos conversar, que não sei o que, vamos conversar, que não sei o que. Eu falei, não quero, vai embora, que não sei o que, e ele não queria sair. Aí eu falei que se ele não fosse, eu ia chamar a polícia. Ele falou, pode chamar, eu quero ver quem é que vai me tirar daqui, que não sei o que. Depois de muito custo, né, eu mandei mensagem pra irmã dele, como eu falei, ela morava ali perto. Aí ela conversou com ele, e aí ela conseguiu, né, convencer
convencer ele a sair dali, né, a ir embora. Aí teve um dia de tarde, né, que um colega meu passou lá em casa, ele tinha ido comprar areia, sementes, esses negócios de horta, de jardim, sabe, que a gente ia plantar. Aí ele passou em casa e a gente tava indo pra horta. Aí nisso, um colega do meu ex viu a gente na rua e teve a brilhante ideia de inventar uma história pra ele de que a gente tava andando de mão dadas. Então, na mesma hora que ele viu a gente, ele já correu ligar pra ele. Falou, é porque a Thalia tá de mão dada com fulano. Se não bastasse ele mentir, ele ainda falou assim pra ele, se você quiser a gente chama os caras pra dar uma lição nela. E nisso meu celular tava sem internet, então ele começou a mandar um mundo de mensagens, só que eu não recebi nenhuma. E isso foi por volta de umas 3:30 da tarde, mais ou menos. Eu fui embora, acho que era umas 8:30, mais ou menos, porque antes disso o pessoal lá quis comprar uma pizza, né? Então eu comi e aí fui embora. Então eu cheguei em casa por volta de umas 8:30, 8:40 mais ou menos, porque era ali no bairro mesmo, né? Pertinho. E quando eu cheguei em casa, tava tudo apagado, porque como eu tinha saído durante o dia, eu deixei as luzes apagadas. Quando eu abri a porta, eu já vi que tinha alguma coisa errada, porque a televisão que eu usava como monitor de computador, porque ela é pequenininha, não tava em cima da mesa do computador, tava no chão. Eu vi a luzinha acesa assim. Eu já pensei, né? Tem alguma coisa errada. No começo eu achei que poderia ter entrado alguém ali, né? Eu já fiquei com medo de ter alguém ali dentro. Quando eu acendi a luz, nossa, eu nem sei descrever pra vocês o que eu senti. Tirando o dia aí que eu perdi minha avó, esse foi, nossa, o pior dia da minha vida. Não sei nem descrever pra vocês a sensação que eu senti. Quando eu liguei a luz, eu vi a minha casa tava detonada. Simplesmente ele acabou com todas as minhas coisas. Ele simplesmente acabou com tudo que eu tinha. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês passando. Ele quebrou meu guarda-roupa. Ele arrancou as portas do guarda-roupa. Teve uma das portas que ele quebrou a porta no meio. Ele cortou o meu colchão com a faca. Ele quebrou meu teclado. Ele quebrou meu mouse. Ele quebrou também um outro monitor que eu tinha de computador. Ele quebrou o meu computador, que era um computador que eu tinha comprado na Páscoa. Era um computador gamer. Era meu sonho, um PC gamer. Então eu tinha comprado, acho que tinha uns 2 meses que eu tinha comprado o computador. Ele fez questão de quebrar também. Ele moeu meu computador. A minha geladeira, ele riscou a geladeira inteira com a faca. Ele tirou a porta do freezer. Ele também cortou uns fios atrás da geladeira. Ele quebrou o prato do micro-ondas. Eu acho que ele tentou tirar o micro-ondas também para quebrar, só que eu acho que ele não conseguiu, porque o micro-ondas estava meio fora do lugar. Ele fez questão de quebrar todas as minhas coisas de trabalho. Ele quebrou minha batedeira, ele quebrou meu liquidificador, a minha airfry rosa também ele fez questão de quebrar. Eu tinha 2 botas que eu tinha acabado de comprar na Shopee, uma branca e uma preta. Eu tinha comprado de aniversário pra mim, que o meu aniversário ia ser em setembro, então eu já tinha comprado, né, de aniversário. Eu nem cheguei a usar. Ele fez questão de rasgar elas, cortou elas com a faca. Assim, gente, ele simplesmente acabou com tudo que eu tinha. Minha máquina de lavar também, que acho que tinha uns 3, 4 meses que eu tinha comprado, ele quebrou o vidro da máquina de lavar. Então ele simplesmente acabou com todas as minhas coisas. Quando eu vi tudo aquilo, eu já imaginei que era ele que tinha feito aquilo. Mas assim, gente, não tinha como eu ter certeza. Porém, né, quando eu fui pegar meu celular, tinha um mundo de mensagem dele. Aí ele falando que eu tinha traído ele, que não sei o que aquilo era pra mim aprender, né, que ninguém trai ele, que não sei o que. Aí eu falei assim, meu Deus, cara, o que você fez? Aí eu já bloqueei ele também. Aí eu mandei mensagem pra irmã dele, né, eu tinha gravado tudo. Falei, olha o que seu irmão fez. Aí ela já ficou também desesperada, né. Ai, gente, foi, sabe, uma situação horrível. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe também, né, e ela ficou desesperada, óbvio. Meu padrasto falou que ela já queria ir pra São Paulo, né, naquela mesma hora. Aí meu padrasto falou pra ela, não, né, calma, a gente vai amanhã cedo a gente vai pra lá. E assim, gente, ela ficou preocupada, né, com medo de que ele voltasse lá e fizesse alguma coisa comigo. Eu também fiquei com medo, né, de que ele voltasse, entrasse lá na casa, né, fizesse alguma coisa. Só que eu conversei com a dona da casa, né, na hora que aconteceu isso, ela não tava na casa, ela tava na igreja. Aí o marido dela conseguiu arrumar uma tranca, né, pra colocar lá no portão, porque ele tava com a chave do portão. E assim, gente, eu tinha o costume de sair e não trancar as coisas. Às vezes eu esquecia, sabe, de trancar a porta da cozinha, ou às vezes eu esquecia de trancar a porta ali da entrada, né, do quarto. Então, nesse dia, eu saí e eu esqueci de trancar uma das portas. Então, foi assim que ele conseguiu entrar na casa. Porque por mais que ele tenha a chave do portão, a chave da casa, assim, das portas, ele não tinha. Então, se tivesse trancado, ele não teria entrado. E a minha mãe, meu padrasto, minha irmã, meu tio e o namorado da minha irmã apareceram lá no sábado de manhã. Aí o meu tio me levou na delegacia. Eu fui numa delegacia, só que eles falaram que não fazia parte dali, então eu teria que ir pra outra delegacia. Aí eu fui na outra delegacia. Quando eu cheguei lá, eles falaram também que não era lá. Eu teria que ir numa delegacia da mulher, né? Ele passou lá o endereço. Que lá, como era uma
delegacia da mulher, eu ia ser bem acolhida, que não sei o que. Só que aí já tava tarde, era 5 e pouco da tarde. No domingo não era aberto, então eu teria que ir lá só na segunda-feira. Então eu fui lá só na segunda-feira. E enquanto eles estavam lá, né, em casa, eles estavam tentando arrumar o que dava, né? Aí eles conseguiram colocar a porta do freezer, né, da geladeira de volta. Meu padrasto conseguiu emendar os fios da geladeira pra conseguir fazer pelo menos ela funcionar. A minha panela mexedora, ele tinha cortado também os fios da panela mexedora, só que graças a Deus deu pra emendar. A panela mexedora me ajudava pra caramba. O guarda-roupa foi colocado as portas de volta. E é isso, gente. De resto, não tinha muito o que fazer. A minha máquina, tinha um vizinho da frente que ele trabalhava com máquina, sabe? Uma pessoa, assim, maravilhosa. Ele se ofereceu pra arrumar a minha máquina. Não, assim, colocar a tampa, né, gente? Mas assim, fazer ela funcionar sem a tampa. Porque a minha máquina é daquelas que, assim, ela não centrifuga sem a tampa. Então ele fez meio que uma gambiarrinha lá pra eu conseguir centrifugar, né, sem precisar da tampa. E como ele fez questão, né, de quebrar os meus equipamentos de trabalho, e ele quebrou a minha batedeira, né? A minha mãe trouxe a batedeira dela, ela tinha uma planetária também. Então ela trouxe pra mim usar. Então até hoje eu ainda uso aqui a planetária dela. Então nesse dia, né, na sexta-feira, eu não consegui nem dormir de noite. Era 3 horas da manhã, eu tava chorando ainda, né? Porque eu tava desesperada. Porque ele tinha simplesmente destruído todo o meu equipamento de trabalho. Eu tive que cancelar todos os meus pedidos ali, né? Do final de semana. Tive que devolver todo o sinal, né? O pior de tudo era saber que eu tinha as minhas coisinhas do jeito que eu sempre quis. Eu trabalhei pra comprar tudo em questão de 2, 3 minutos, sabe? E ele simplesmente destruiu tudo. E eu tive aí um prejuízo de quase 12 mil reais, sabe? De tudo que ele destruiu. Então, assim, gente, é um sentimento horrível. Eu não sei nem descrever pra vocês. Aí eu resolvi compartilhar também no meu Instagram de trabalho um vídeo e contando lá tudo o que aconteceu. E as pessoas, né, super me apoiando, me dando força. Tinha até gente falando pra mim fazer vaquinha. Só que assim, gente, eu não quis fazer vaquinha nenhuma, tá? Tinha gente também falando, ai, que bom que você não tava em casa, né? Ai, porque essa faca aí que ele passou no colchão era pra passar no seu pescoço. Assim, gente, nem era tanta coisa que eu nem tinha parado pra pensar por esse lado, sabe? E se eu tivesse em casa na hora que ele chegou lá, o que tinha acontecido comigo, sabe? Então, assim, eu dou graças a Deus, né, de não estar em casa na hora. E na segunda-feira eu fui fazer o BO e a medida protetiva. Cheguei lá na delegacia da mulher, onde diziam que eu seria bem acolhida. Ai, gente, foi uma humilhação. Eles te atendem lá no meio de todo mundo. Você fica atrás de um balcão assim, super alto. Nem consegui enxergar direito a mulher que tava atrás do balcão. E ela fazendo um monte de perguntas, sabe? Até pergunta íntima, assim, ali no meio de todo mundo. E você tendo que responder ali no meio de todo mundo. Eu fiquei muito constrangida, de verdade. Foi uma experiência, assim, horrível. E teve uma hora que ela falou assim, o que ele quebrou seu? E eu já tinha mostrado o vídeo pra ela, né? Eu falei assim, o que tá no vídeo, ele quebrou tudo. Ela, não, mas o que ele quebrou seu de mulher? Eu falei, como assim o que ele quebrou meu de mulher? Ele quebrou todas as minhas coisas. Ela falou assim, não, mas o que ele quebrou seu de mulher? Tipo, maquiagem, roupa. Aí eu falei pra ela, ai moça, eu não tenho esses negócios assim de maquiagem. Roupa assim também ele não rasgou, mas a única coisa assim que se encaixaria nisso aí seria as botinhas, né, que eu tinha comprado de aniversário e ele cortou ela com a faca. Aí, gente, eu fiquei desconjurada. Como assim? A pessoa quebra a minha casa inteira, mas tudo que importa é se ele quebrou um batom, uma maquiagem, se ele rasgou alguma roupa. Nossa, sério, foi uma experiência horrível lá também. E no sábado, gente, depois que a minha mãe foi embora, como eu falei, né, eu já tinha postado o vídeo, então, assim, meus clientes, os vizinhos ali também, que eram meus clientes, tudo já tava sabendo, né, do que tinha acontecido. Aí, as minhas vizinhas vieram conversar comigo, né, pra saber como é que eu tava. Aí, uma das minhas vizinhas me falou uma coisa, gente, que me deixou bem chateada. Ela falou assim, eu vi na hora que ele chegou aí, ele entrou bem de mansinho. Eu tava ali na varanda de casa, eu vi que ele entrou bem de mansinho. Só que eu nem imaginei nada, né. Aí ela falou que depois passou um tempo, ela escutou barulho de vidro quebrando, sabe? Daí ela falou assim pro marido dela, parece que é lá na casa da Thalia. Daí, tipo, ficou por isso mesmo. Daí depois ela escutou barulho de novo. Daí ela falou assim, se eu escutar a Thalia gritando, eu chamo a polícia. Ai, gente, eu fiquei bem chateada, sabe? Porque se ela escutou 2 vezes barulho de vidro, coisa quebrando em casa, ela não pensou em momento nenhum que, sei lá, às vezes eu poderia estar caída no chão, não ia ter como gritar. Porque, assim, se ela tivesse chamado a polícia naquela mesma hora, ele teria sido preso lá na mesma hora também. E na segunda-feira, gente, quando eu fui fazer o BO, eu já tinha avisado a irmã dele, né, que eu ia na delegacia, que eu ia fazer o BO. E ela super me apoiou, falando que eu tava certa, né, que eu tinha que ir atrás dos meus direitos, porque o que ele fez era errado, que ele tinha que pagar pelo que ele fez. Então, certamente, né, ela avisou ele, e ele falou pra ela me mandar mensagem
falando pra mim desbloquear ele, né? Que ele queria falar comigo, que ele queria fazer um acordo, que ele tava arrependido, que ele ia pagar por tudo que ele fez. Então eu acabei desbloqueando ele do WhatsApp. E nisso ele começou a trabalhar em um mercado lá perto da casa dele. Aí ele falou que ele ia pagar, né? Por tudo lá que ele quebrou. Como eu falei, foi quase 12 mil de prejuízo. Então ele falou que ele ia pagar tudo, ele ia trabalhar. Quando ele recebesse, ele ia me mandar um dinheiro. Aí eu acabei aceitando, né? Porque se dependesse da justiça, eu sei que eu nunca ia ter esse dinheiro. Até porque o processo até hoje, né? O BO não deu em nada. Não sei porquê, não sei o que aconteceu, mas eu não tive resposta nenhuma. Não foi feito nada, não aconteceu nada. Então, eu já imaginava que isso ia acontecer, né, gente? Porque, Brasil, né? É assim. Então, eu acabei aceitando o acordo dele, né? Que era me mandar dinheiro conforme ele fosse trabalhando e recebendo. Só que não foi bem assim, gente. Tipo, ele vai trabalhar lá, quando ele receber, ele vai mandar o dinheiro. Não, gente. Ele fez da minha vida um inferno. Um inferno, inferno, inferno. Exigindo um monte de coisa, falando um monte de coisa. Porque se você não fizer isso, eu não vou pagar. Se você não fizer aquilo, eu não vou pagar. Se não for desse jeito, eu não vou pagar. Porque se você fizer aquilo, eu não vou pagar. Se eu souber que você tá andando com fulano, eu não vou pagar. Se eu souber que você tá falando com fulano, eu não vou pagar. Sabe, esse tipo de coisa, fazendo um mundo de exigência. E como eu falei, a gente gostava de jogar também, né? Então ele falava, porque se você não jogar comigo, eu não vou pagar. Sabe, gente? Fazendo chantagem mesmo, sabe? Chantagem pesada mesmo, pra me fazer tudo que ele quer lá, né? E só assim, né, ele me pagar. Aí, gente, eu aguentei esse inferno na minha vida, só que eu nunca cedi nada do que ele pediu. Então, eu decidi que, assim, eu ia só pegar ali a primeira parcela, né, digamos assim, que ele ia pagar, e eu simplesmente ia desistir, sabe? Porque não vale a pena ficar, sabe, naquele inferno. Se Deus quisesse, eu conseguir tudo de volta. Então, eu simplesmente, né, ia pegar o dinheiro e falar pra ele que não precisava mais pagar, que eu ia trabalhar, eu conseguia tudo de volta, então eu não queria mais. Aí ele mandou R$ 400. Aí eu falei pra ele que eu não queria mais, né, que ele me pagasse, que não precisava mais, porque eu não ia aturar aquele tipo de coisa. Eu simplesmente só bloqueei ele, sabe? Porque eu queria paz na minha vida. Aí depois que eu bloqueei ele, gente, no outro dia, ele começou a mandar um mundo de piques de 1 centavo, piques de 1 centavo, piques de 1 centavo. Eu falei, meu Deus do céu, que inferno. Aí eu desbloqueei ele, aí ele veio me xingando, me ofendendo, falando que eu era uma ladrona, que eu roubei ele, que ele queria os 400 dele de volta, que eu era uma ladrona, que não sei o que. Aí eu simplesmente bloqueei ele de novo. Aí ficou nisso, gente. Ele sempre dava um jeito de entrar em contato comigo através de alguém, ou era a irmã dele, ou era algum fake que ele fazia, ou era algum amigo dele, falando, ele quer falar com você porque ele quer pagar pelo que fez, que não sei o que. Aí eu acabava desbloqueando e ele vinha, né? Porque eu vou pagar, eu não vou fazer graça, que não sei o que. Só que não dava muito tempo, gente, ele já começava com gracinha de novo, sabe? Exigindo coisa tipo, porque vamos jogar comigo, que senão eu não pago. Porque se for assim eu não quero, sabe? Fazendo exigência sem razão nenhuma. Então eu já não aceitava esse tipo de coisa. Então eu já falava pra ele, se você quer pagar, é só você pagar, é simples. Aí ele começava a falar depois que era eu que não queria que ele pagasse, que ele queria pagar de todo jeito, só que eu que não deixava. Então foi sempre assim, gente. Aí eu bloqueava, aí ele vinha de novo pedindo, eu desbloqueava. Aí teve uma hora que ele falou que ele não ia mais pagar, porque aquela vez eu roubei ele, depois fugi, que não sei o que. Aí ele tinha medo que eu roubasse ele de novo, então ele tinha que ter confiança em mim pra ele me pagar. Gente, isso não é nem nada do inferno que ele fez. Ele fez realmente um inferno na minha vida. Vocês não têm noção do inferno que fez. Até em questão de responder, ele mandava mensagem, eu simplesmente não respondia. Aí ele já reclamava, né? Já falava que não ia pagar, porque eu não respondia, porque se fosse assim, ele não ia pagar. Às vezes aí como ele trabalhava, né? Então ele ficava disponível só, sei lá, acho que era 5 horas da tarde quando ele ia jantar, e depois 10 horas da noite quando tinha café. Aí ele reclamava que eu não conversava com ele nesse horário, porque era o único horário que ele tinha tempo, e eu simplesmente não respondia. Também em questão de jogar, ele falava que eu não queria jogar com ele, que ele já não tinha tempo livre, o tempo que ele tinha livre pra jogar, eu não queria jogar com ele, então se fosse assim, ele já não ia pagar, sabe, gente? Nossa, é muito coisa idiota, muita coisa infantil, sabe? Realmente um retardado. Então, sabe, gente, esse tipo de coisa bem de gente doente mesmo, então eu só simplesmente desisti, bloqueei, sabe? É a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque prefiro 1000 vezes ter paz. A melhor coisa que você pode ter na sua vida é paz. Não tem nada melhor que isso. Nada compra a sua paz. Entre ter razão e ter paz, sempre escolha ter paz. E no dia que a minha mãe foi lá, depois do que tinha acontecido, ela queria que eu voltasse pro interior.
Assim, gente, eu até queria também, só que assim, morar com ela não tinha como, porque a casa dela lá só tem o quarto dela e do meu padrasto e o quarto da minha irmã, não ia ter onde eu ficar. E se fosse pra morar lá na casa do meu tio também, eu não ia querer, né? Porque lá ele já morava com a mulher dele, os filhos dele. E assim, gente, eu gostava de morar sozinha, sabe? Ter a minha liberdade, ter as minhas coisas do meu jeito. Então, por mais que eu quisesse, assim, voltar pro interior, eu não queria voltar, assim, pra morar na casa dos outros, sabe? Depender dos outros. E lá em São Paulo eu já tinha meu emprego, né? Já tinha todos os meus clientes fixos, ganhava bem, então eu preferia ficar lá. Se eu voltasse pro interior, eu ia ter que começar do zero, até conseguir cliente de novo. Ai, gente, é uma decisão bem difícil, sabe? E depois que passou um mês, mais ou menos, né, de ter acontecido, dele quebrar todas as minhas coisas, eu decidi sair daquela casa, sabe? Porque eu tinha medo que ele voltasse lá. Às vezes de noite, gente, quando eu tava dormindo, às vezes eu escutava barulho no portão, eu acordava assustada, né, achando que era ele entrando lá. Então depois eu acabei me mudando, né, fui pra uma casa ali no bairro ainda, né, só que era um pouquinho mais longe. O aluguel era bem mais barato, já era água e luz incluso. Então assim, gente, foi uma coisa boa, né, porque ia sair lá da casa, né? Ia ficar um pouco mais assim, despreocupada, né? Com menos medo dele aparecer lá. E também ia dar uma boa economizada, né? Porque querendo ou não, o aluguel lá ia ser bem mais barato. E nesse tempo aí, gente, quando eu me mudei de novo, o meu tio tava morando com a minha mãe em Lençóis Paulista, que é onde a minha mãe mora, né? E ele tava pretendendo ir embora pra lá também. Então ele ficou lá morando com a minha mãe até ele passar na experiência. Aí se ele passasse na experiência, ele ia embora, né? Com a mulher e com as crianças dele pra lá. E a casa da minha avó ia ficar livre. Então eu esperei, né, pra ver se ele ia passar na experiência. Aí ele passou na experiência, aí ele falou que ele ia se mudar. Então eu conversei com a minha mãe, né, falei que eu queria voltar pro interior e ficar morando lá, né, onde era a casa da minha avó. Só que não era tão simples assim, porque o querido, o lindo do meu tio, falou que ia cobrar aluguel de mim. Detalhe, metade da casa é da minha mãe, ou seja, minha mãe também tem direito da casa, então se ela falasse que eu podia ficar aqui na casa, né, ele não tinha como falar nada. E também, gente, eu morei a minha vida inteira aqui nessa casa, eu fui criada aqui, eu tenho tanto direito de morar aqui sem pagar aluguel quanto ele. Só que como ele é cheio de gracinha, né, ele então, né, ia cobrar aí R$ 700 de mim de aluguel. Aí a minha mãe falou que era pra mim vir, que ela me ajudava, que não sei o que, então eu resolvi voltar, gente. Então eu decidi voltar pro interior, então a gente resolveu a questão da mudança e tudo mais. Eu voltei agora no começo de janeiro, eu voltei no dia 19 de janeiro. Já tem 2 meses e pouquinho que eu tô aqui e pretendo continuar aqui, né, vendendo os meus bolos. Já comecei, né, a anunciar e tudo mais, já até vendi, né, alguns bolos, só que assim, gente, começo, né, é bem difícil mesmo, até eu conquistar, né, até eu conseguir cliente de novo, vai levar aí um tempo, mas se Deus quiser vai dar certo, depois que começar a andar aí, né, a tendência é só melhorar a cada dia que passa. E a casa, gente, quando eu cheguei, tava simplesmente um caos, parecia que a casa tava abandonada uns 3 anos, a parede toda riscada, sabe, toda riscada de giz, de canetinha, de um monte de coisa, tudo sujo, a parede também tinha a moeba grudada até no teto. Então eu tinha trazido um balde de tinta, né, então eu pintei o quarto, a cozinha e a sala, né, de rosinha bem claro, que foi onde deu pra pintar. Depois eu pretendo pintar o resto da casa também. Deu um trabalho absurdo pra conseguir tirar os riscos da parede. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Então eu falei assim, quer saber? Vou pegar a massa corrida, vou passar uma camada bem fina de massa corrida por todo lugar que tá rabiscado. Eu vou até deixar um vídeo aí pra vocês verem, pra vocês terem um pouco de noção do tanto que tava rabiscado. Então eu passei uma camadinha bem fina de massa corrida, depois eu só dei uma lixada e passei a tinta por cima e deu certo, gente, porque eu não ia ficar me matando de ficar esfregando parede de jeito nenhum. Parede da cozinha também tava um caos, a parte do fogão, assim, a parede tava toda engordurada, deu um trabalho pra conseguir tirar a gordura da parede. Teve uma parte ali também que eu só taquei massa corrida por cima, porque, assim, gente, tava impossível de limpar. Não sei o que fizeram com essa casa. Quando a minha avó morava aqui, gente, a casa era impecável, tudo limpinho, tudo bem arrumadinho. Quando eu cheguei aqui, tava tudo detonado, as portas da casa, tudo detonada. Não tem uma chave mais aqui nas portas, nenhuma porta fecha direito. O gabinete do banheiro simplesmente não tem mais. A pia que tinha ali no banheiro tava caindo e metade da pia ainda tava quebrada. Minha mãe trouxe uma pia, né, pra colocar ali no banheiro, porque aquela ali tava perigosíssima. Minha avó tinha comprado um gabinete novo pra pia da cozinha, né. Gente, o gabinete tá simplesmente destruído. Não tem uma porta no gabinete, não tem uma gaveta. Ele tá aberto, né, todo aberto.
certo, eu tive que colocar uma cortininha. Só que assim, gente, ele tá muito bambo, sabe? A qualquer momento essa pia aí pode cair, então é uma coisa que logo tem que dar um jeito de resolver ele também, né? Porque senão vai acabar caindo, eu vou ficar sem pia. Então assim, gente, tem muita coisa ainda pra resolver aqui nessa casa, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu vou continuar divulgando meu trabalho, continuar fazendo meus bolinhos. Se Deus quiser vai dar tudo certo também. Não garanto que eu vou conseguir postar vídeo toda semana, porque como eu falei, né? Eu tô começando agora aqui, né, na cidade, então é bem difícil ter pedido, mas sempre que eu tiver encomenda, né, eu vou gravar pra vocês e vou trazer aqui pra vocês, tá? Ai, gente, é isso. Obrigada pra quem ficou aqui até o final. Desculpa aí pelo tanto de falação. Se você assistiu o vídeo inteiro, comenta assim, de volta às suas raízes. Só pra mim ter certeza mesmo que você assistiu o vídeo inteiro. Então é isso, gente. Infelizmente a vida é assim, né? Coisas ruins vão acontecer de vez em quando, mas só cabe a você, né, decidir o que você vai fazer com isso, se você vai deixar que isso te afete, ou se você vai fazer alguma coisa, né, pra lidar com isso e seguir em frente. E como eu falei, né, entre ter razão e ter paz, sempre escolha ter paz, porque não tem nada melhor do que você ter paz na sua vida. Eu tô muito feliz aqui de volta, né, por mais que seja difícil assim, né, tendo que começar do zero, né, pra quem já tinha praticamente uma vida lá em São Paulo, né, tinha minha casinha, tinha minhas coisas, tinha os meus clientes, conseguia, né, me sustentar, me bancar sozinha. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, né, basta a gente acreditar e a gente ir atrás do que a gente quer. Então é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.